existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Bom dia, amados, graça e paz. Deus continue abençoando o seu dia, em nome de Jesus. A todos vocês que estão aqui, aos visitantes, aqueles que nos assistem, que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida, a alegria do Espírito possa inundar o seu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Amados, estamos chegando aí final do ano, e o último mês já é mês, o pessoal tira o pé do acelerador, já fica mais stand-by, já fica esperando as festas, as comemorações, e aqui na nossa igreja também não é diferente, nós temos comemorações durante todo o mês. Então esse mês vai ser um mês especial, vocês já estão percebendo que está mudando o lugar aqui na frente, se preparando para a nossa cantata de Natal. E aí você tem um flyer que está lá com a junta diaconal na porta. Quando você for sair, tem as datas que vão ter as cantatas aqui na nossa igreja. A primeira começa sábado que vem, dia 8. Então é imprescindível que você esteja aí fazendo o convite. E toda a cidade, ela está voltada para o Natal, enfeite, no shopping. Então é bem propício você levar o convite, falar, olha, cantata cultural nesse endereço aqui, ó. Você não falar, tem muita gente que não gosta de igreja, mas de cantata de Natal eles gostam. Então você não precisa falar, na igreja, nós falamos assim, então uma cantata cultural nesse endereço aqui, ó. Parece lá que vai ser bênção. Chegar lá, ele já entrou, Deus já entrou no coração dele primeiro, e é uma bênção para a vida dele. Amém? A gente precisa, pensar nisso aí. Dia 8, dia 9, dia 16 e dia 23, nós vamos ter aí as apresentações e a cantata. Antes de convidar, nós vamos aprender que é o Espírito de Deus que convence a gente do nosso pecado, como convence a qualquer outro. Então, um tempo de oração,
Fala, meu Deus, eu vou entregar esses flyers para pessoas. Põe a tua mão, que as pessoas possam vir, em nome de Jesus, que possam ouvir a tua voz nessa cantata, possa ser tocado pelo teu Espírito. Vamos ter tempo de oração. Tudo que é feito com oração, se você não percebeu ainda na sua vida, você vai perceber. É mais rápido. A resposta vem mais rápida quando a gente gasta um tempo maior na presença de Deus. Essa semana, inclusive, é a semana de oração e de jejum. Toda a primeira semana do mês a gente faz isso. Então amanhã começa as reuniões de oração na parte da noite, às 19 horas. Você é convidado para comparecer, convocado a estar aí buscando ao Senhor. Lembrando que na quarta é o dia em que a nossa igreja tira, para que todos nós possamos estar aí jejuando, pedindo a Deus para abençoar o mês, pedindo a Deus para nos livrar de todo mal, pedindo a Deus para que manifeste a sua presença no nosso meio, pedindo a Deus que traga as respostas no nosso coração, para quietar e trazer paz na nossa alma, para nos direcionar em meio às tempestades. A palavra do Senhor diz que nós vamos passar por muitas tribulações, não são poucas. A palavra é clara quanto a isso. Tempestade na vida do crente, na vida de qualquer pessoa, é certo. Vai depender como é que você vai passar por ela. Quando nós passamos junto com o Senhor, é melhor. Então essa semana, venha se preparar. Você não sabe o que vem pela frente, mas Deus já está lá. E com Ele, nós rompemos em fé, no nome de Jesus, amém? Então de segunda a sexta-feira, nós temos aí a reunião de oração, e você está convidado a estar buscando ao Senhor. Terça-feira agora, dia 4, às 14 horas, a partir das 14 horas vai ter o bazar aí do artesanato, aquele famoso bazar top que as mulheres fazem, com aqueles panos, com aquelas outras coisas mais, pano de prato, aquelas, você venha participar e comprar e refazer os seus panos aí. E quem gosta de colecionar, como minha esposa, vem, acha um outro diferente. Tem uma gaveta lá em casa que é só de pano de prato chique. Eu não posso usar, não sei porquê. Fica lá só para enfeitar. Depois as mulheres me explicam. E a ceia de Réveillon, nós já estamos se preparando para o final do ano. Nós vamos ter uma ceia aqui sensacional depois do culto. É imprescindível que você dê seu nome, são 200 vagas. Então dá para você organizar com sua família. Procure a Fátima, nossa querida Fátima está lá atrás. Dá tchauzinho sim, Fátima, ó. E dê o seu nome, o nome de toda a sua família, para a gente poder organizar, para não faltar comida para ninguém. Ser um momento de celebração, de gratidão e de comunhão entre os irmãos. Então, por favor, que você possa aí lembrar disso e não deixar para a última hora, tá joia? Salmo 57, abra sua Bíblia aí, no Salmo 57. Vamos ler todo o Salmo, mesmo assentados, mas com a mesma reverência à palavra do nosso Deus. Vamos ler este Salmo. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos lerão o segundo, e assim sucessivamente, até o versículo de número 11. Louvor pela benignidade divina ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. E diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória.
Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Um salmo que nos alerta para um tempo de adoração em qualquer situação da nossa vida. Nós começamos a ler o salmo e percebemos, em meio a uma perseguição, em que ele não via solução, pois era o rei, o próprio rei que governava a nação, que o perseguia. Ele se levanta em oração, com a alma tão abatida que chega um momento que ele diz: desperta minha alma, acorda, vamos adorar o Senhor. E ele aponta o caminho da reação da vida dele. O nosso caminho é a adoração. Na hora que ele fala desperta a minha alma, ele começa a apontar para onde que ele precisa ir, para onde a alma dele, ele mesmo precisa ir. A adoração. Exulte ao Deus da minha vida, adore ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você entrou angustiado. Algumas coisas não estão indo bem essa semana. Talvez uma notícia ruim. Desperta a minha alma. Desperta. Olha para o Senhor. Exulta no Senhor. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele pode fazer. Ele continua sendo o Deus do impossível. Deus está vivo. Nós estamos vivos. O milagre pode acontecer a qualquer momento. Pai, nós te adoramos. Porque ainda que as tempestades se levantem, Tu és Deus. Ainda que a notícia chegue ao nosso coração e traga tristeza à nossa alma, o Senhor continua sentado no trono. E ainda que tudo vai bem, o Senhor continua sendo Deus. Tudo nós dependemos de Ti. Adoramos a Ti pelo que Tu és. Adoramos ao Senhor porque em todas as tempestades das nossas vidas, alguns aqui já passaram por tantas, pela sua idade, mas chegaram até aqui. E se chegaram até hoje e até aqui, nesta manhã, é porque o Senhor, com a Tua boa mão, nos conduziu durante a todas essas tempestades. Louvado seja o nome do Senhor. Que a alegria do Teu Espírito possa invadir a nossa alma nessa manhã. Que possamos adorá-lo pelo que o Senhor é, pelas Tuas grandes maravilhas, os Teus grandes feitos, a Tua boa mão que tem nos sustentado, a todos os milagres, muitos dos quais imperceptíveis, que o Senhor tem ministrado e liberado sobre o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Pois nessa manhã, quando a gente nem tinha acordado ainda, o Senhor deu a ordem nos céus para que os anjos recolhessem as misericórdias vencidas. E mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida. Nós nem percebemos. Milagre do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem sido o Deus da nossa vida. E não vai ser diferente até a vinda do Teu Filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Tira toda a sobrecarga do Teu povo. Tudo aquilo que tem angustiado a alma, levantado a ansiedade. Tira, ó Pai, eu lhe suplico, no nome de Jesus. E que a doce paz do Teu Espírito, que excede a todo entendimento, possa guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. A igreja pode se colocar de pé. Vamos adorar nosso Deus. Minha fé não está firmada
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu.
maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo
Jesus, eis-me aqui. Esse mesmo espírito de adoração, vamos nos entregar a Deus nessa manhã, pedir a Deus que continue conduzindo a nossa vida. Queremos chamar as crianças aqui na frente, a você que está fazendo aniversário, pode se assentar. Aniversário de casamento, aniversário de mais um ano de vida. Vamos orar por você também, vamos orar por você. Tem passado por alguma angústia e gostaria que Deus te visitasse essa semana ainda, tirasse esse peso do coração, te conduzisse no meio dessas tempestades. Vem sim, sai do seu lugar, vem aqui na frente também. Vamos orar por você, em nome de Jesus. Não tem nem como eu passar aqui, viu? Está ficando uma bênção esse negócio aqui, lotando de criança. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por cada um que tem feito aniversário, mais um ano de vida, mais um ano de lutas, mais um ano de vitórias no Senhor. Suplicamos as ricas bênçãos do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Oramos por cada um que tem passado por lutas e tribulações essa semana, que carece do teu socorro, da tua visitação. Pessoas que nessa semana, Pai, perderam seus entes queridos, que o Senhor recolheu. Alegria para quem vai, mas angústia para quem fica. Pai, que o Senhor visite esses corações no nome de Jesus. Traz paz na alma, de saber que até logo, até breve, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Não é um adeus, é um até breve. E suplicamos por cada criança da nossa igreja, o Senhor continue abençoando a vida delas, que o teu Santo Espírito continue ministrando através de cada professor, de cada lição, que a boa semente do Senhor possa cair no terreno fértil do coração delas, no nome de Jesus, e que no tempo do Senhor elas possam frutificar e dar bons frutos, a 100, 60, mínimo de 30 por 1, no nome de Jesus. Usa o teu filho nessa manhã com poder e graça, no nome de Jesus, amém e amém. As crianças podem sair, pastor Vumar. Bom dia. Hoje é um dia muito especial. À noite nós vamos receber mais de 20 irmãos como membros desta igreja e nós vamos celebrar isso, amém? Deus tem dado uma grande colheita, louvado seja o nome do Senhor, e nós precisamos orar todos os dias para que sejamos nós participantes da colheita do Senhor. Então, que você possa estar orando por essas vidas que estarão nesta noite, professando a sua fé em Cristo Jesus, muitos irmãos sendo recebidos por jurisdição, crianças por batismo infantil, jovens por profissão de fé, uma bênção. Então vamos encher essa casa para celebrar o nome do Senhor, gratidão a Ele, temos ceia do Senhor à noite, então nós temos um dia de trabalho, amém? Domingo é dia de servir ao Senhor. Então você vai fazer seus contatos aí, traga convidados. Dia de profissão de fé e batismo é dia de trazer os parentes. Quem sabe o sujeito já sai daqui animado para a próxima colheita, né? Ele está aqui sendo recebido como membros. Então, esteja orando por isso, esteja presente. Então, temos Santa Ceia no culto da noite. Tem gente que não conseguiu entregar o dízimo dele porque está escondido atrás da árvore de Natal, tá bom? Mas tem gasofilácio ali. E ali depois você pode colocar o seu envelope lá, no nome de Jesus. Nossa semana também foi bem corrida. Tivemos aí um final de semana passado sensacional, hein? Congresso
de mulheres foi uma bênção. Louvado seja Deus por todos os departamentos da igreja, todos os departamentos durante o ano, tantas coisas boas, tanta semeadura, tanta palavra ministrada. Então eu tenho certeza que foi uma bênção. Eu não pude estar presente com vocês aqui, estava sendo o instrumento do Senhor em outro lugar, e espero que eu tenha sido, né? Viajamos, fomos para terra distante, mas já voltamos, uma missão. E eu cheguei, a semana estava cheia. Várias famílias perderam seus parentes essa semana, né? Nós perdemos aqui a nossa irmã Débora, Deus recolheu, e louvado seja Deus por isso, porque quando um crente morre, diz que é preciosa aos olhos do Senhor. Está sendo recebido lá no trono, e é a oportunidade de pregar o Evangelho. Todo velório para mim é melhor do que o aniversário. A oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, de falar sobre perdão, falar sobre a graça, é em velório. Todo mundo presta atenção, uma grande oportunidade. Então, muitas pessoas ouviram o Evangelho essa semana, nesses lugares. Então, a Bíblia fala que é melhor estar no dia do luto. Ali é uma oportunidade de se conhecer o amigo, ali é a oportunidade de restaurações e de ressurreições. É no luto. Tem gente que nasce de novo. Para você ter uma ideia, o Rubinho perdeu também um parente essa semana, o irmão dele, e lá no velório, 2 pessoas entregou a vida a Cristo. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Não é notícia ruim não. Mas fulano morreu, mas 2 nasceu. Para mim, louvado seja o nome do Senhor, em tudo dai graças. Ontem à noite morreu também a mãe da nossa irmã Helena Gualberto, lá, que mora no Japuí, membro dessa igreja. Ela vem tendo algumas lutas aí na sua saúde e perdeu a mãe dela é centenária. Então não foi tarde, foi no tempo de Deus, né? Mas Deus recolheu. Então ore pela vida da família, e mais tarde o pessoal deve saber nos grupos aí onde vai ser o velório, essas coisas mais, tá bom? Então a gente está recebendo essas notícias. Essa notícia só assusta o ímpio, o crente não. A nossa morada é lá. Quem não estiver preparado para morrer, não está preparado para viver aqui. Quem está preparado para morrer, encontrar com Cristo e viver 100 anos aqui, vai ser uma bênção. Uma bênção. Agora, quem não está preparado para morrer, ele está atrapalhando o mundo. Seus valores estão errados, ele está na contramão da vontade de Deus, ele ainda não entendeu o plano de Deus. Tem que ser ressuscitado, acordado. Por isso, abra sua Bíblia nesta manhã, no Evangelho de João, capítulo 15. Não sei se nós vamos conseguir terminar o Evangelho de João até o final do ano. Creio que vamos. Hoje nós vamos falar um pouquinho agora sobre o capítulo 15 de João. O nosso tema é salvos para frutificar. Se você nasceu em Cristo Jesus, se você recebeu o bom Evangelho da graça de Deus, então o que se espera de você, o que os céus esperam, o que Deus espera de você, são frutos, muito fruto. Está entendendo? Crente infrutífero, tem alguma coisa errada. Parece que ele não entendeu ainda o milagre que aconteceu na vida dele. João, capítulo 15. E diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o dono da vinha, ou o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que acontece? Ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora,
A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando perdis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora, não somente têm eles visto, mas têm odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Verso 16, todos juntos, por favor, vamos lá? Não foste vós Pai, de mudar-nos da Tua palavra nesta manhã, porção especial no nosso coração. Por isso, ó Deus, abre o nosso entendimento para a palavra do Senhor, esta que foi lida e será explicada, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, canalize a boa semente ao nosso coração, e já hoje, venha produzir frutos para a Tua glória e para Teu louvor, no nome de Jesus. Amém. Salvos para frutificar. Quando eu estava no segundo ano de seminário, Deus me deu a graça de casar. Uma loucura, né? Homem quebrado casando. Que bênção. E nós fomos morar num sobrado, em cima da casa de um presbítero da igreja do bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. Ficava perto do seminário, ficava perto do trabalho da Adriana, e as coisas facilitavam para nós. E na casa do senhor Josefino, esse presbítero, ele tinha uma pequena parreira
uma pequena vinha, pequena parreira de uva. E ela estava repleta de folhas. Estava bonito, estava tudo verde, dava uma sombra bonita. E ele sentava debaixo com o seu banquinho de madeira e ficava ali proseando. Ele e Dona Neida. Mas um dia eu estou da minha janela e o senhor Josefino está fazendo uma covardia com a parreira. Ele está arrancando tudo que é folha, cortando alguns ramos. E quando ele termina, eu desci para brigar com ele. Falei, senhor Josefino, estava tão bonito, o senhor está estragando o negócio. Um homem de 90 anos fazendo um negócio desse. Ele falou, filho, espera e verás. Você conhece João 15? Vai se cumprir aqui. E dias depois, eu estava me deliciando daqueles cachos de uva carregados. Deu bastante uva. A poda aconteceu no tempo certo. Ele sabia o que estava fazendo. Aquilo que parecia um sofrimento, algo sem propósito, na verdade fazia parte de um propósito da frutificação. Da frutificação. Amados, em todo o Antigo Testamento nós encontramos o povo de Israel, a nação de Israel, como sendo a vinha de Deus, a videira de Deus, a plantação de Deus, que deveria produzir seus frutos perante as nações para a glória de Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis 12, versículo 3, que através daquela videira, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E só seriam abençoadas também através da família de Abraão, que era uma videira, era uma vinha. O profeta Isaías, anos mais tarde, no capítulo 5, verso 3 e 7, ele apresenta uma grande imagem de Israel como sendo a vinha de Deus, que tendo vocacionada para produzir frutos, não deu fruto, não produziu frutos, e que aquilo que deveria ter sido tornado a delícia de Deus, se tornou numa planta brava e infrutífera. Diz o texto, agora pois, moradores de Jerusalém e homens de Judá, se puder colocar, querida, por favor, ou quem está lá, Isaías 5, 3 a 7. Agora, pois, moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. Eis aí, quebrantamento da lei, justiça. Eis aí, clamor. Um outro profeta, pouquinho depois, o profeta Jeremias, já às portas do cativeiro, capítulo 2, versículo 21, ele registra: eu mesmo te plantei, como vide excelente, da semente mais pura, como, pois, tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Os profetas vão tratando da videira de Deus. Deus está falando do que está acontecendo. Essa que vai para o cativeiro babilônico depois. O profeta Ezequiel, no capítulo 15, compara Israel com uma vinha que se corrompeu, que perdeu a sua capacidade de produzir frutos e que nada mais prestava a não ser para o fogo, para ser queimada. E diz assim, capítulo 15, a partir do verso 1, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, o que mais é o sarmento da videira do que qualquer outro? É ramo, né? O sarmento ou ramo que está entre as árvores do bosque.
Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não serve para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o ramo da videira, ou como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Deus está dizendo que a videira que não dá fruto, ela não serve para nada. Os seus ramos não são fortes o suficiente para se fazer uma estaca, não serve como madeira, a não ser como combustível para o fogo. O profeta Ezequiel, ainda no capítulo 19, versículo 10, profetizou que Israel foi uma vide frutífera um dia. E diz assim o texto: tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda. Ela frutificou, se encheu de ramos por causa das muitas águas. Por que que ela produziu fruto naquele tempo? Porque ela tinha água por perto. O profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 1, ele chama Israel de videira prostituída, que se perdeu e que traiu o seu dono. Ele diz assim: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Altares aqui a outros deuses. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas se fizeram nela. Ou seja, mais serviu ainda a outros deuses. E por fim o salmista, pensando na libertação do seu povo, lá no Salmo 80, versículo 8, o povo que estava escravizado, levado para a escravidão por Deus, ele faz lembrança da vinha que Deus plantou, e diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsastes as nações, e a plantaste, O povo que foi habitar na terra de Canaã era a videira de Deus do Antigo Testamento. Era a videira de Deus. Tanto é que a vinha se converteu num dos grandes símbolos da nação de Israel, usado como emblema em moedas, para dar valor àquilo que se comercializava. A vinha formava parte do imaginário da nação judaica e era o próprio símbolo do povo de Israel. Até aqui, a videira de Deus era o seu povo. O seu povo. Mas muda. O Senhor Jesus é o Deus dos começos e dos finais, Alfa e Ômega, o que cria, o que recria, o que transforma, o que dá a lei, o que cumpre a lei. Ele é o que dá o sacramento, Ele é o que realiza o sacramento, Ele que institui novo sacramento. Ele que diz que o povo é a videira, mas aquela videira se tornou uma videira sem frutos. Ele está dizendo que aquela videira não era a videira verdadeira. E aí ele começa o capítulo 15 exatamente desmontando toda a estrutura judaica da época, que se achava a vide de Deus, até então, para dizer o seguinte: olha, eu sou a videira verdadeira. Se vocês acham que vocês são luz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo. Se vocês acham que vocês são água, eu sou a água da vida.
Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o dono da videira. Eu só faço o que o dono quer. E vocês são ramos da videira. Ramos da videira. O Senhor Jesus está falando aqui da união mística que nós temos com Ele, da relação como igreja. Só somos videira se nós estivermos ligados na vide. Se nós estivermos conectados na verdadeira videira. Eu queria, a partir desse texto, trazer e destacar aqui alguns aspectos que são conhecidos nesta porção. E eu vou ser breve, espero. O primeiro aspecto aqui é que a videira verdadeira e real é Jesus. A palavra para videira aqui é aletinos, que vem de aletheia, de verdade, real e absoluta, aquilo que é genuíno, que não pode ser falsificado. Este é Jesus. Ele está quebrando todo um paradigma do Antigo Testamento, dizendo assim: olha, eu sou a videira que não se degenera, que não se esmaece, que não perde o seu valor, que não deixa de dar frutos. Por que Jesus utiliza esta expressão de ser a videira verdadeira? É porque todas as vezes que a nação de Israel foi mencionada como videira de Deus, o que você vê no contexto é degeneração, é decomposição, é falta de frutificação, é prostituição, é falseamento. Não conseguiu ser a videira que foi plantada pelo Senhor. Então Jesus está dizendo: olha, um novo padrão de videira tem que ser plantado. Eu sou a videira verdadeira. Assim como o padrão do cordeiro mudou. Não é carneiros, cordeiros, bodes. É o sangue do Filho precioso de Deus. Alguém tinha que cumprir esse papel. O que indica a imagem de Isaías é que a vinha se converteu numa planta selvagem. O profeta Jeremias, que a queixa de que o povo se converteu em ramo de videira estranha. Oséias se queixa de que Israel é uma vinha vazia e prostituída. E é como se Jesus tivesse dito o seguinte: vocês creem, porque pertencem ao povo de Israel, são um ramo na videira verdadeira de Deus? Só porque você é da nação, só porque você é judeu, você acha que pela sua opinião, é você que diz quem você é, ou sou eu quem diz? Você acha que é devido a fazer parte dessa nação, a ter a mesma raça, por ter nascido nessa terra, que você é a videira de Deus? Ele vai dizer: não foi vocês que me escolheram para ser videira, fui eu que escolhi. Mas a videira verdadeira não é o povo. Ele vai dizer porque o povo é uma videira degenerada. Aí ele vai falar aqui praticamente do caráter da corrupção da humanidade. Um povo caído. Um povo que não consegue expressar aquilo que é genuíno. Começa bem, mas termina mal. E foi isso que os profetas perceberam e profetizaram, conforme eu já mencionei. Jesus está afirmando o seguinte: eu sou a videira real, a videira verdadeira. Não é o fato de ser judeu que você será salvo. Meus irmãos, vocês têm que ter ideia do que Jesus está confrontando nesse capítulo. Todo um sistema. A única coisa que pode
gerar vida, produzir vida, salvar, é manter a comunhão viva com a videira. E ele vai dizer assim: vocês são ramos. Ramos, nunca se esqueça disso. Você é um ramo. Ramo só dá fruto ligado na videira. E vocês devem ser ramos totalmente unidos à videira. Jesus está estabelecendo o rumo da salvação, um caminho, uma caminhada. Não é pelo sangue judeu, é pela fé em Cristo Jesus. É pelo sangue precioso de Jesus que foi derramado. Nenhuma qualidade externa pode justificar o homem diante de Deus. A única coisa que pode fazê-lo é a amizade real e verdadeira com Jesus. Com Jesus, você tem tudo. Sem Jesus, você não é nada. Também nada terá. O primeiro aspecto, então, é que Jesus é a videira verdadeira. Ele é o que é genuíno, o que é autêntico, o que não se degenera. É nele que a nossa vida precisa estar firmada. O segundo aspecto aqui é que nós somos os ramos da videira verdadeira. Nós somos os sarmentos da videira. Nós somos os ramos. Do versículo 4 ao versículo 6, é isso que ele vai tratar. Nós somos os ramos. Jesus está dizendo que só existe vida no ramo que estiver ligado na videira. Todo ramo cortado, ele seca. Todo ramo desconectado de Jesus, ele seca. O ramo secará, morrerá e será queimado. E ele diz: permanecei em mim e eu permaneço em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, é uma condição e é uma ameaça, será lançado fora, está dizendo, é uma promessa. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Nós somos os ramos da videira. Que ramos somos? Se o Senhor Jesus, ele faz todo um contraste, ele condena toda a videira prostituída do Antigo Testamento, ele se faz a videira, exatamente para dizer assim, olha, porque ligado naquela videira antiga, todos nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deu para você entender? Todos que estivessem ligados a um judaísmo morto, que não era a videira verdadeira, morre com ele. Ele está dizendo, mas eu sou a videira. Vocês são os ramos desta videira. O papel de vocês não é de videira, é de ramo. A função do ramo é a frutificação. É a frutificação. O terceiro aspecto aqui entra exatamente aí, que está no versículo 2. A vocação dos ramos é produzir frutos. Diz o versículo, todo ramo, vamos ler juntos? Que estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa. Então, a vocação dos ramos é produzir frutos. Crente com 5, 10, 15, 20, 30 anos da igreja, sem frutos, vai ser queimado. Eu não posso crer numa doutrina da eleição, da salvação, sem frutificação. Não existe. Não é para você dizer assim, eu sou presbiteriano. Eu quero dizer para você que quem está na entrada do céu, na lista, não tem nome de presbiteriano para entrar lá.
Tem que ser ramo frutífero. Nós somos salvos pela graça, mas para o serviço, para as obras, para a frutificação. É por isso que nós temos que mudar o aspecto de assistentes de culto para um povo que trabalha no reino de Deus. Meus irmãos, nós precisamos vir no domingo aqui, é para entregar ao Senhor um serviço, uma missão cumprida durante a semana, que nós anunciamos o Evangelho para as pessoas, nós curamos feridos, nós visitamos as pessoas, nós agimos segundo a ordem do Senhor Jesus. Para dizer, Senhor, eu produzi frutos. Se não estiver produzindo frutos, você vai precisar pedir para o Senhor, então poda-me, Senhor, para que eu possa produzir frutos. A vocação dos ramos é a frutificação. Repita comigo, a minha vocação é produzir frutos. É produzir frutos. Essa é a minha vocação. Terceiro aspecto aqui, é que os ramos infrutíferos são cortados. Preste atenção. Ramo infrutífero é cortado. Ramos frutíferos são podados. Corte e poda são coisas estabelecidamente diferentes. Eu gostei de uma frase que eu peguei de John Drape. É melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Preste atenção nessa. É melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Ramo infrutífero, Deus corta. O Senhor Jesus, nas suas andanças, encontrou árvores que produziam frutos e árvores que não produziam frutos. Na primeira ocasião, ele queria que podasse, que cortasse a árvore. Houve um clamor dos discípulos, e ele resolveu deixar mais um ano. Isso tem a ver um pouco com a misericórdia de Deus. Mas no outro caso, ele amaldiçoou e ela secou. Aí vai, pelo nível de misericórdia que Jesus quer manifestar no dia. Não é eu e você para definir isso. Ramo que não produz fruto, ramo infrutífero, ele deve ser cortado. E ramo que está dando fruto, podado. Eu brigando com o Josefino, porque a videira produzia fruto lá. Mas se não houvesse a poda, ela não ia produzir tanto. O que é a poda? O que é a poda de Deus? A poda de Deus tem a ver com a nossa zona de conforto, que precisa ser desestabelecida, porque nós precisamos estar na zona da vontade de Deus. Não é salvo, sentado, sossegado. É em ação. Ah, mas eu já dei fruto no passado. Se você parar de frutificar, você vai ser cortado. É o ramo que não está dando fruto. A nação de Israel deu fruto, o salmista lembrou, mas parou, se perdeu. Vocação do ramo é frutificar. Ramo que não está dando fruto, ou que está dando pouco fruto, tem que ser podado. Muitas tribulações têm a ver com poda. Por que você passa por provação? Porque Deus está podando você. É para você frutificar. Se você não entender, pode ser que ele lance mais uma. Coisas que vão acontecendo na nossa vida que tem a ver com poda de Deus. Ele pode tratar da poda através da sua saúde, através das suas finanças, através das suas vocações. Tem hora que Deus tem que tomar as coisas da gente, para a gente acordar. Perdas tem a ver com podas. O Sr. Josefino cortando a parreira lá, teve ramo que ele cortou e jogou fora.
porque ele já era um ramo dificultoso para produzir fruto, e estava tomando seiva, estava tirando o verdor das demais folhas, então tinha que ser podado, para que desse vigor para outros. Podas. Qual é a poda que Deus está fazendo na sua vida, se você não entendeu? Tem hora que Deus marca um encontro com a gente, fala assim, ó, hoje é o dia, porque eu sou o dono da vinha, Jesus é a videira, meu filho é a videira, você é ramo. O agricultor, de vez em quando, tem que vir assim, esse ramo está dificultoso, está produzindo um pouco demais. A Bíblia fala sobre talentos, que ele deu 5 a um, 2 a outro, e 1 a outro. O que ganhou 5, negociou consigo outros 5, quem tinha 2, negociou consigo outros 2, mas quem tinha 1, escondeu o talento. O que tinha 5 e multiplicou, o que tinha 2 e multiplicou. Jesus deu uma palavra muito orientada, dizendo, foste fiel no pouco, poda, sobre o muito, te colocarei. E quem não frutificou? Até o que tem lhe será tirado. E diz que ele será lançado nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Poda de uns, corte em outros. Não podemos esquecer de quem é que comanda, quem é o agricultor. Você está entendendo? O agricultor está de olho na sua vinha. E ele está olhando ramo a ramo. Cadê as uvas? Cadê as uvas? Então esse é o quarto aspecto. Ramos infrutíferos são cortados, ramos frutíferos são podados. É melhor ser podado para crescer do que ser cortado para ser queimado. Quinto aspecto. Os frutos glorificam o Pai. Verso 8, o que diz o versículo 8? Vamos ler juntos aí? Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito, e assim os tornareis meus discípulos. Vamos ler de novo, de novo. Nisto para se tornar discípulo, tem que produzir discípulos. Está entendendo? Tem que estar produzindo discípulos. É ramo que está dando fruto. E diz que é nisto que é glorificado o meu Pai. Jesus está afirmando, o Pai é glorificado pela frutificação. Ramo infrutífero não glorifica a Deus. Talvez você tenha todo o conhecimento bíblico, doutrinário e teológico que esta igreja pode favorecer a você, mas você é cabeça grande, corpo mirrado, não produz fruto. 20 anos frequentando a escola dominical, não entendeu. Tudo que você aprende na palavra de Deus é para frutificação. Não é para criticar os outros, desmerecer os demais, porque tem muitas igrejas e muitos crentes que têm pouco conhecimento. O ramo é curtinho, mas produz muito fruto. Sabe o que está acontecendo com muitos crentes? Produzindo folha. Folha, folha, muita folha, muita folha, muita folha, que vai nutrindo a sua saúde espiritual. Porque as folhas precisam consumir dia e noite. Tem que tirar as folhas para produzir frutos, e frutos de boa qualidade. Eu lembro de um pé de manga que nós tínhamos em casa, que, segundo a orientação, eu tinha aprendido isso, eu fiz uma poda também. Tudo que tinha muita folha, corta esses galhos, poda.
Gente, mas o que deu mangaubá foi uma maravilha. A árvore gastava tanta energia com as folhas que não tinha vigor para dar frutos. Quais são as suas folhas? Quais são as folhas que estão te impedindo de produzir frutos? Sabe por quê? Sombra é a última vocação da árvore. A primeira é os frutos. Primeira é os frutos. Tem muito crente com muita sombra. Muita sombra, poucos frutos. Poucos frutos. Acorda, o Pai é glorificado com frutos. O senhor é pragmático? Não, Deus é, o Pai é. Ele está dizendo que tem que produzir muito fruto. O Senhor Jesus ele falou que nós faríamos obras maiores do que a dele. Ou ele mentiu ou nós estamos em desobediência. Deu para entender? Frutificação. Amados, a colheita desta igreja será do tamanho da nossa frutificação, que cada crente, você tem relacionamento no trabalho, tem relacionamento na escola, tem vizinhança, você tem pessoas à sua volta. O que está te impedindo de dar frutos? Talvez sejam as folhas que são demais. Eu não sei quais são as suas folhas, mas elas estão dando muita sombra. E não está impedindo a frutificação. Pastor, mas eu estou dando fruto, louvado seja Deus, Ele vai te podar para você produzir muito mais. Muito mais. O bom é que não é um ramo que está conectado a outro, o ramo que está conectado é a videira. É impossível estar conectado à videira e não produzir frutos. Sexto aspecto aqui, quais frutos nós devemos produzir? Do verso 7 ao verso 12, é disso que Jesus vai tratar. Ele usa muito a palavra permanecer, a ideia de conexão, de estar ligado, porque ramo desconectado, que não permanece na videira, é igual brasa que se afasta do braseiro, ela se apaga, ok? É como um bambuzal que nasce, ou que alguém planta fora das correntes das águas, ele não cresce, porque se floresce, é próximo das águas. É só você ler o Salmo 1. Diz que antes o justo, ele tem prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto. Este é rico em seiva e verdor, porque ele está conectado. Quais frutos devemos produzir? Verso 7, ele diz, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permaneça na palavra, na palavra. Tudo veio existir pela palavra de Deus, e pela palavra de Deus tudo subsiste, cresce, é na palavra. Cuidado com os modismos, com o sistema do mundo, o que você está ouvindo? Se você não permanece na palavra, você não produz fruto bom, vai produzir fruto maligno, vai ser uma videira brava, ramos bravos, não vai edificar ninguém, em quem você tem permanecido. E quem permanece na palavra, diz o texto que pede o que quiser e vai ser feito. Mas o que quiser, pastor? Sim, quem permanece na palavra, o que quiser. Mas o que eu quiser, sim. Porque quem permanece na palavra vai querer o que Deus quer, vai amar o que Deus ama, vai odiar o que Deus odeia, vai pedir o que Deus quer te dar. Talvez você esteja pedindo coisas más, porque você está vivendo fora da palavra. Você pede e não recebe porque não sabe pedir. Não é segundo a palavra, não está havendo permanência. Outro, do verso 9 em diante, ele vai falar o seguinte, como o Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor.
Permanência no amor ao próximo, no amor a Deus, no amor ao reino de Deus. Quem permanece na palavra aprende a amar a Deus. Quem aprende a amar a Deus, obedece os seus mandamentos, porque o amor é comprovado pela obediência. Só ama de fato quem obedece. Assim é relacionamento com Deus. Sem obediência não há amor. Amor é provado pela obediência. Ele é comprovado pela obediência. Verso 17, vamos ler juntos. Verso 17, por favor, coloca aí. Vamos lá? Isto vos mando, que ameis uns aos outros. O que Jesus está fazendo? Está pedindo para a gente, está sugerindo para a gente, ou Ele está dando uma ordem? Ordem. O soldado sabe que quando o general dá uma ordem, ele só tem uma opção: a obediência. A obediência. O amor é comprovado pela obediência. Fruto da obediência é comprovado no amor. Se você ama, você guarda os mandamentos. Se você ama, você obedece. E aí eu quero só lembrar você, Jesus deu uma ordem na despedida dos discípulos. Ele disse: olha, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E a ordem é: façam discípulos. Frutifiquem. 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 É a ordem. Sétimo aspecto: a frutificação é comprovada na amizade com Jesus. Verso 13 e 14. Ninguém tem amor maior do que este, dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus provou o seu amor de amigo ao se entregar por nós na cruz. De amigo verdadeiro. Vida na vida. Vida pela vida. O amor mais especial. O amor da amizade do Pai. A Bíblia diz que Deus nos amou. E Ele já não chama nem de servos. Não nos chama de trabalhadores, de funcionários. Diz que nos chama de amigos. Amigos. Frutificação pela amizade. A amizade, ela é confirmada na obediência. Vocês são meus amigos, se fazer o que eu mando. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, se vocês não me obedecerem, não há amizade, não há amor, não há relacionamento. E amigos, eles rompem a barreira dos segredos para a realidade do compartilhar. Diz que aos servos, o patrão não conta seus segredos, não conta seus planos mais especiais, mais eternos. E diz o versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tem dado a conhecer. Se Jesus não fosse de fato nosso amigo, Ele esconderia de nós o Pai. Ele não manifestaria sua glória a nós. Ele não revelaria a sua palavra e nem nos deixaria a promessa do seu Santo Espírito. Amizade verdadeira é aquela que tem a capacidade de expor os seus maiores segredos. Paulo vai dizer que esse segredo foi guardado na eternidade. O mistério que Paulo revela, o Evangelho. E Jesus entregou o Evangelho para nós. Quem entende o Evangelho, entende o que é ser chamado de amigo de Deus, o que é andar com Deus. Capacidade de entrar no quarto secreto. O Pai que te vê em secreto, você
rasga o seu coração diante dele e fala tudo aquilo que inquieta a sua alma, que te preocupa, e pede para ele revelar seus planos. E ele vai dizendo para você assim: é por aqui que eu quero que você anda. É por aqui que eu quero que você anda. Por aqui vai dar mais certo. Essa aqui é a minha vontade. A maior alegria de um crente deve ser conhecer a vontade de Deus. E fazer essa vontade de Deus a missão da sua vida. O seu despertar, o seu agir, o seu mover. Amigos. Oitavo aspecto aqui, está no verso 16. Jesus nos escolheu e nos comissionou para a frutificação. Você está no curso de uma missão. Apresente-se ao seu quartel, ao seu comandante, cumprindo a sua missão. Você está em guerra. Você tem uma missão. Soldado em guerra não fica em casa descansando, não cruza os braços. Ele é um sentinela, ele é um vigilante, ele está em ação completa, porque ele está realizando uma missão. E ele vai dizer: olha, não fostes vós que me escolhestes. Eu é que escolhi vocês. Vocês nem ramos eram. Paulo diz que nós éramos, na verdade, ramos bravos, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas diz que nós somos enxertados na videira verdadeira. Ele nos conectou a Ele, nos deu vida. Não foi você que me escolheu, está dizendo, eu que te escolhi, para que você vá. É missão. E dê fruto. Fruto que permaneça. Não é fogo de palha que Jesus está chamando. É fruto. Não é correr 30 metros achando que ganhou a corrida. Crente que chega na igreja muito empolgado. Faz tudo muito bem durante 30 dias. Depois de 30 dias coloca a língua de fora e quer entregar a missão para os outros. Permanência. Perseverança dos santos. Não adianta você começar bem. Você tem que terminar a sua corrida. Tem que terminar a sua corrida. Haverá um dia que você vai fechar os olhos nesta vida. E você vai ter que entregar um bastão dizendo para o Senhor Jesus: corri muito bem o meu tempo. Produzi os frutos. Produzir os frutos. Aqui está de volta o seu talento que o Senhor me deu e muitos outros. Frutos de sua graça. Jesus nos escolheu, nos comissionou para a frutificação. Você precisa sair dessa manhã aqui com isso na sua cabeça. Eu fui salvo para isso. É para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu apenas para me salvar, mas para que através de mim outras vidas também fossem alcançadas e salvas. O nono aspecto aqui, vai do verso 18 ao verso 25. A vida dos ramos são incompatíveis com o sistema deste mundo. Presta atenção nisso. A vida dos ramos são incompatíveis com o sistema deste mundo. Jesus vai dizer assim: olha, o mundo me odeia. Ele vai odiar vocês também. Porque se o mundo está te amando, é porque você está amando o mundo. É porque a vida de Cristo não está fluindo na sua vida. Você não nasceu de novo. Se você ama as coisas desse mundo, nesse mundo você vai ficar. A vida de um ramo ligado à videira é incompatível com a vida deste mundo. Verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro
que a vós outros me odiou a mim. Verso 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, vos escolhi dele, pinçados, tirados das trevas. Por isso o mundo vos odeia. É porque eu tirei vocês de lá. É porque eu resgatei vocês do fútil procedimento, da vida torta. Fomos escolhidos ainda estando no mundo, mas promovidos para o reino da luz. As trevas não fazem parte mais do nosso sistema. Se você tem produzido frutos das trevas, você não nasceu de novo. Não se vanglorie da sua salvação se você não tem frutificação. Se você não produz o fruto do sistema e do reino de Deus. O reino seu é outro. Somos servos a serviço do rei e perseguidos como Jesus, ousados como Jesus. Ousados como Jesus. Verso 20 e 21 diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha a autoridade que Jesus está nos dando. Diz mais, verso 21, tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Somos servos a serviço do rei, perseguidos como Jesus, ousados como o rei Jesus. Ele nos deu autoridade, somos embaixadores, temos a palavra do rei Jesus, e nós exortamos o mundo em nome de Deus. Tome posição, meu irmão. Você exorta o mundo em nome de Deus. É você que pisa e diz: as portas do inferno não podem prevalecer. Tem autoridade no nome de Jesus. Essa autoridade Ele não deu aos pastores, Ele deu à igreja, a você. Não seja um crente frouxo, seja um crente de verdade, ousado como Jesus. Capacidade de colocar o dedo no nariz do mundo e dizer: muda, que o meu rei está voltando. Muda. A palavra de Cristo e as obras de Cristo são oposição ao mundo. Quem ama Cristo, quem está ligado ao Cristo, ele está em oposição ao sistema do mundo. Do verso 22 em diante, ele diz: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente eles têm visto, mas também odiado tanto a mim, como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita: odiaram-me sem motivo. Somos chamados para fazer oposição ao mundo. Nós não devemos ser uma igreja que se conforma com o mundo. A gente fica com medo de criar algum problema, atrito com o mundo. Nós somos tirados dele, nós somos inimigos do mundo. Nós somos salvos pela graça. Nós somos luz que vai invadindo as trevas têm que romper. Se você tem medo de perder irmãos, amigos, parentes, porque você anunciar Cristo vai espantá-los, é exatamente o que você deve fazer. Tem gente que acha que em velório você tem que dar palavra doce. A palavra em velório não é para salvar o defunto, é para salvar e confrontar as trevas que estão ali. Pessoas com os corações sem esperança, sem Deus. Porque o consolo vem do Espírito Santo e a palavra através do pregador. Profetiza ao vale de ossos secos. Senão eles vão continuar secos, sequíssimos. Pregue a palavra. Quer seja oportuno, quer não, abra sua boca, confronta o pecado. Mas se me perseguirem, Jesus diz que nós vamos ser perseguidos. Se você não está sendo perseguido, meu irmão, é porque você está no sistema errado. Eu quero dizer para você que existem dois sistemas de contramão, você vai ter que andar num deles. Ou você anda na contramão do mundo, ou na contramão de Deus.
e ele vai passar por cima de você como rolo compressor, com seu juízo. Ou você anda no curso contrário ao mundo, confrontando o sistema do mundo, amando a Cristo. Porque se você tem o Espírito de Cristo, então você é um filho dele, do reino dele, salvo por ele, mas vai ser perseguido nesse mundo. Você está em oposição. Todos os dias você está indo para a guerra. Anda bem armado, irmão. Bem armado. Não se descuide, você está em guerra. Tem hora que tem que atirar. Seja cheio do poder de Deus. Por fim, o 10º aspecto aqui, vai do verso 26 ao 27. O Espírito Santo é quem nutre os ramos para a frutificação. Repita comigo. O Espírito Santo é quem nutre os ramos para a frutificação. Jesus disse para os discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, verso 8. O que diz lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, nas imediações da Judeia, na terra dos samaritanos, inimigos, e nos lugares mais distantes, nos confins da terra. Cheio de poder, cheio de poder. É o Espírito Santo quem empodera a igreja. O Espírito Santo é quem nutre os ramos para a frutificação. Ele é a seiva da vida. Você precisa ser vitalizado pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. Verso 26 e 27 diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Vocês vão testemunhar, vocês vão frutificar, vocês vão produzir frutos, porque o Espírito Santo vai empoderar vocês para isso. Crente cheio do Espírito Santo, ele pode frutificar, ele vai frutificar. Crentes vazios do Espírito Santo são ramos secos, desligados, desconectados da videira. Somos salvos para a frutificação. Frutificação. Eu quero concluir com a bênção que Jacó, neto de Abraão, que passou a se chamar Israel, de oliveira brava, de videira brava para videira boa. A bênção que ele deu ao seu filho José, quando estava para morrer. Está registrado em Gênesis capítulo 49, a partir do verso 22. E ali ele nos deixa um legado da frutificação, da sua frutificação. Quem foi José? Quem foi José? Quem seria José? E com que níveis de bênçãos Deus abençoaria aquele ramo frutífero? Gênesis 49, 22 a 26, por favor, coloca na tela. Ele diz assim, é Israel abençoando José. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, ligado na videira, frutificando onde tem água. Diz mais o texto: seus galhos se estendem por cima do muro. José não abençoa somente o Israel, nação, ele abençoa o mundo. Ramos que dão frutos, que desaguam em outras vidas. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, porque a árvore que dá fruta é assim que o povo faz. Começa a produzir fruta, esse pessoal começa a derrubar as frutas.
Mas diz assim: o seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso El Shaddai, o qual te abençoará com a bênção dos altos céus. Preste atenção que as bênçãos que Deus está derramando sobre esta geração: bênção dos altos céus, com as bênçãos das profundezas, com a bênção dos seios e da madre. A bênção de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cume ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do qual foi distinguido entre os seus irmãos, porque ramo frutífero ele se destaca. Ele se destaca. Não tem um lugar desse universo onde as bênçãos não acompanhariam a vida de José. E José, antes de morrer, ele diz assim: vivi no Egito muito tempo, fui uma bênção aqui, mas quando eu morrer, e quando Deus visitar vocês, tire meus ossos daqui. Não quero ficar nenhuma unha aqui. Eu sou da Terra Santa, eu sou do povo santo, eu sou uma bênção. Somos salvos para a frutificação. Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo para que dessemos muito fruto e que o nosso fruto permanecesse. Pergunto: quais os frutos estamos produzindo? Quantos frutos estamos produzindo? O que está impedindo a nossa frutificação? Eu queria que você saísse nesta manhã com essas perguntas na sua mente. Quais frutos? Quantos frutos? E o que está impedindo a sua frutificação? Peça a Jesus para revitalizar os seus ramos através de uma poda. É oração ousada nesta manhã. Coragem para pedir para Deus te podar, para você produzir frutos, porque do contrário os ramos serão cortados. A sua vocação é a frutificação. Eu queria que você orasse com alguém nesta manhã, pela poda de Deus, pela frutificação nesta vida, para Deus tirar tudo aquilo que é infrutífero e dar frutos na vida do seu irmão. Sai do seu lugar, ora com alguém nesta manhã. Você vai abençoar alguém no nome de Jesus e ele vai te abençoar. Se você entendeu a palavra do Senhor, você faça isso nesta manhã. Você vai abençoar alguém. Fala: olha, eu quero ver você frutificando, meu irmão, em nome de Jesus. Não precisa ser longa a oração, mas que ela seja verdadeira. Que seja a oração que agrada a Deus nesta manhã.
Ó Pai, Tu és o dono da vinha, Tu és o dono da videira, Tu és o agricultor verdadeiro. Ó Jesus, Tu és a videira verdadeira. Tu és a videira verdadeira e nós somos os ramos. E nesta manhã, pedimos que o Senhor possa revitalizar-nos como ramos em nome de Jesus. Ó Pai, venha podar aquilo que precisa ser podado. Tira as sombras, o excesso de folhas. Faz a poda, Senhor, para que nós possamos produzir frutos, muitos frutos e mais frutos para a glória do Senhor. Mas não nos corta. Tem misericórdia de nós. Renove, revitalize os ramos da Tua videira. Consequentemente, produzirão muitos frutos. Tenha paciência conosco, Senhor. Tenha compaixão de nós. Tem compaixão desta videira, tem compaixão desses ramos, faça-nos como José, aleluia, Senhor, faça-nos como José, frutíferos, faça como José, ramos estendidos além do muro, faça como José, ó Pai, bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênçãos dos seios e da madre, toda sorte de bênçãos, ó Pai, revitaliza a Tua, ó Deus, esses ramos para a glória do Senhor, para produzirmos frutos no nome de Jesus, aviva a Tua obra em nossos dias, em nossas vidas, ó Pai, nós oramos no nome santo de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, a unção do Espírito Santo que revitaliza o corpo, seja sobre nós hoje para todo sempre. Amém e amém. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim: frutifique, irmão. Amém. Amados, nós temos hoje a última aula da escola bíblica do ano, tá bom? Última aula, você pode tomar um cafezinho, uma água, tá bom? Usar o banheiro, ir para a sua classe, ter a aula, tá bom? E nós vamos hoje até 10 para as 11, 10 para meio-dia, desculpa, tá bom? Até 10 para meio-dia, ali nós encerramos. Deus te abençoe, boa aula, bom domingo, nos encontramos logo mais, celebrando a ceia do Senhor, batismos, uma festa. Deus te abençoe.